Olá, alunos. A gente chegou agora na nossa terceira parte da aula, né? E para facilitar, para tornar esse vídeo um pouco mais curto, eu já fiz as caixas. Vocês já sabem fazer, creio que não vai ter problema. E a gente vai aprender os últimos 4 comandos de modificação. O primeiro deles é o array. E para fazer esse comando, ele é um comando que faz múltiplas cópias. Eu vou fazer um objeto aqui que é um círculo. Vocês já aprenderam a usar o círculo, então não vou falar muito disso. E eu vou fazer múltiplas cópias desse círculo. E o array tem 3 tipos de array. A gente tem um array retangular, a gente tem um array path, que é um caminho, e o array polar. Vou fazer primeiro o array retangular. O atalho é AR, então eu digito AR, aperto Enter. O cursor vira o cursor de seleção, que é uma bolinha. Uma bolinha não, desculpa, um quadradinho. Cliquei, selecionei o objeto, aperto Enter para confirmar. E aí ele pergunta aqui qual que é o tipo de array que eu quero. Vou usar o array retangular. E ele já me dá aqui cópias direcionadas em colunas e linhas. E ele me dá várias opções aqui de alteração. As opções que são interessantes para a gente, essa opção colunas aqui, essa rules, que são linhas. Então eu vou alterar o número de colunas, vou colocar 6 colunas, apertar Enter. E a distância entre as colunas, eu fiz um círculo de raio 10. Eu vou colocar 20 então, aí eu pretendo que um círculo fique ao lado do outro. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. E agora eu vou alterar as linhas, as rules. Então eu vou colocar 6 também e vou colocar o espaçamento de 20. E aí ele ficou do jeito que eu queria. Então esse é o array retangular. O outro array que a gente tem, que é o array polar. Vou fazer ele aqui, fazendo de novo um objeto aqui, um círculo de base 10. E vou fazer uma linha saindo a partir do centro dele de 50. Essa linha eu fiz ela só para eu conseguir marcar aqui um ponto central, que ele é um array que vai ser um array que vai ser feito tirando. Então vou digitar R de novo, cursor AR Enter, né? O cursor virou um quadradinho, cursor de seleção, cliquei e apertei Enter para confirmar. Array polar. E ele vai pedir para eu selecionar o centro da circunferência que ele vai girar. Selecionei esse ponto aqui, ele já fez esses itens. E das opções aqui, as opções que são interessantes para a gente é a opção itens, que eu consigo alterar aqui, eu vou colocar 10, por exemplo. E eu tenho 10 círculos agora. E aí o espaçamento entre eles aqui é um espaçamento homogêneo, né? Então ele mantém o mesmo espaçamento. E eu vou alterar aqui as rules de novo, são as linhas. Vou colocar com 3 linhas, só para vocês verem o efeito. Então eu consigo fazer isso usando o array path. E eu tenho um outro tipo de array também, aliás, esse aqui foi o array polar, né? Eu tenho um outro tipo de array que é o array path. Então o array path funciona assim, ó, eu fiz uma linha aqui, uma polyline, eu vou fazer na ponta dela aqui um círculo. Círculo de base 10. Eu vou fazer um maior. Vou fazer um círculo de diâmetro qualquer aqui, eu não vou só clicar em algum ponto. Pronto. Eu vou usar um array path. AR, cliquei, apertei Enter, vou escolher o path. Aí ele vai virar de novo o cursor de seleção para eu selecionar um caminho. Cliquei na minha linha aqui, ó, ele já fez as cópias seguindo um caminho. Depois disso, eu consigo fazer isso aqui, ó. Quais são as opções interessantes? A opção itens, e aí ele vai pedir primeiro a distância entre um círculo e outro, né? Eu vou colocar essa distância aqui, ó. Uma distância próxima do raio do círculo. E aí a quantidade de itens máximos que eu posso ter. Eu vou limitar essa quantidade em 10. E aí eu fiz 10 cópias seguindo esse caminho. Então, essas são as 3 formas da gente usar o array. O outro comando aqui é um comando muito simples, que na verdade eu uso muito pouco, que é o break. Eu acabo utilizando outros programas que fazem um efeito parecido com ele, como por exemplo um que eu já ensinei, que é o trim. Mas o break, o atalho para ele é BR Enter, ele vai cortar um pedaço da linha, né? Então, o primeiro ponto que ele vai cortar já é o ponto que eu vou clicar nele. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ele pegou um ponto,
e depois eu clico no outro ponto que eu quero que ele finalize o corte. Cliquei aqui, ele cortou um pedaço da linha. Então esse é o break. O terceiro comando desse bloco é o chamfer. Aí eu fiz um retângulo aqui usando a ferramenta rec e vou usar o comando chamfer. O atalho para ele é chá. Então eu digito chá, enter. Ele abre um cursor de seleção, mas a gente não vai clicar em nada por enquanto. Eu vou utilizar aqui uma das opções dele, que é a opção distância. Então, eu vou colocar a distância do primeiro chamfer, que aí eu vou colocar diferente, vou colocar 20 nesse primeiro e vou colocar 30 no segundo, só para vocês entenderem. Então, o que o chanfer faz? Ele vai chanfrar os cantos. Eu posso chanfrar esses cantos a ângulo de 90 graus ou eu posso escolher um outro, que foi o que eu fiz. Então, meu chanfer aqui, ele está para fazer, na primeira linha que eu clicar, ele vai fazer um chanfrado de 20 e na segunda ele vai fazer um de 30. Ele vai marcar um ponto de 20 aqui, a partir desse ponto aqui 20 e a partir desse ponto aqui 30 e vai fazer um chanfrado assim. Eu cliquei nas duas e ele faz o chanfrado. Vou repetir, ele está com essas informações salvas. Então, ó, vou fazer de novo aqui, ó, vou clicar nesse primeiro, aí esse aqui vai ficar com 20 e esse aqui com 30. E clica aqui, ó. E se eu quisesse fazer um chanfrado a 45 graus? Chá. E aí eu vou colocar, por exemplo, 30 e 30, eu vou fazer um chanfrado a 45 graus. Ele tem outros jeitos de a gente usar esse comando. O que eu estou apresentando para vocês é o jeito que eu acho mais prático e mais simples de executar esse comando. Então esse foi o comando chanfer. E aqui eu tenho o comando pedit. Aí o comando pedit eu vou fazer algumas linhas aqui usando o comando line, aquele mais simples, aquele que as linhas, cada segmento vai ser uma entidade diferente. O pedit ele faz algumas alterações na linha e o atalho para ele é PE. Aí a primeira coisa que ele vai pedir para eu selecionar uma polyline. Só que essa linha que eu fiz não é uma polyline. Então vou ter que transformá-la numa polyline também. Eu vou clicar aqui numa dessas linhas e ele vai perguntar se eu quero transformar ela numa polyline. Eu vou transformar e ele me dá várias opções aqui, ó. Então, ó, vocês se lembram do comando join? Ele tem um comando join embutido nele. Então eu vou clicar aqui em join, eu vou juntar essas linhas. Selecionar todos os segmentos, apertar enter. Ele já juntou as linhas. E, por exemplo, eu posso usar um comando para transformar ela em spline. Cliquei em spline aqui. E ele vai virar um spline. Eu posso pedir também um fit. Um fit ele vai arredondar as linhas também, parecido com spline, só que o contorno fica mais arredondado. Então ele pega segmentos de círculo quando ele usa o fit. E eu posso fazer outras coisas. O int ele vai alterar a espessura da linha em 2 pontos diferentes, que eu acho pouco funcional para a gente. E a gente tem outros componentes aqui dentro do pedit. Mas um outro que é muito útil é o close. O close ele vai fechar o início com o final da linha. E eu vou tirar esse modo spline aqui, que eu acho ele meio... Aliás, o fit, eu acho que ele fica meio diferente mais. Vou voltar para o spline aqui. Então, esse é o comando pedit. A gente consegue alterar esses padrões dentro da linha. Vou apertar Enter para confirmar. Então é isso, pessoal. Então aí a gente termina, a gente passou por todos os comandos de modificação, né? E como eu criei 3 blocos com vários comandos em cada bloco, eu coloquei algumas aulas também do professor Daniel Gama, que ele trabalha comando por comando. Então se você tiver com dúvida no comando específico, você pode usar também as aulas dele e ir direto ao ponto. Ok, pessoal? Muito obrigado. Boa semana de estudo a todos.